Mas isso vem há muito tempo. Só que chegou a um ponto que as Forças Armadas de Israel começaram a dizer para o governo: isso não pode sair do controle. Depois o controle não será retomado. E aí resolveram mandar tropas, né, para pelo menos organizar a bagunça. Né? Mas o fato é que o governo Netanyahu foi o grande incentivador dessas ações dos colonos contra palestinos na Cisjordânia. 4h59 e meio. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! São 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hoje vamos até às 19h30, com muita informação, opinião e debate, aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E com a sua importante participação através do Fala Galera. Você vai participar pelo nosso WhatsApp 971021493. 971021493. Com a chegada de João Paulo, como você escalaria o meio-campo do Guarani para a estreia na Série C? Guarani estreia no dia 4 de abril contra o Maranhão, 17 horas, com a transmissão ao vivo na tela da Band. Opine 971021493. E hoje, 24 de março, você considera o elenco da Ponte pronto para a disputa da Série B ou ainda precisa de mais reforços? Lembrando que a Ponte contratou o 12º reforço para a disputa da Série B, Everton, zagueiro que vem do Vila Nova. E aí, qual é a sua opinião, hein? 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Principal contratação do Guarani para a disputa da Série C. João Paulo foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Daqui a pouco você confere os principais trechos da entrevista do Meia Bugrino
com a reportagem de Breno Beretta. Executivo do Guarani, Carlos Frontini, elogia condicionamento de Ralf e diz que futuro do volante será definido até sexta-feira. Após atraso salarial previsto, o Guarani tem todas as pendências com o elenco quitadas. Guarani realiza novo jogo-treino no próximo sábado contra o Pouso Alegre no Brinco de Ouro. Será a segunda atividade de Hélio Ciserando à frente da equipe Alviverde de Campinas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Conselho detalha a previsão orçamentária para 2026. Reunião para a votação do documento acontece nesta terça-feira. Pautas da Ponte Preta. Ponte acerta a contratação do zagueiro Everton. Defensor de 23 anos é formado nas categorias de base do Cruzeiro e foi emprestado a Macaca pelo Vila Nova. Amazonas recusa proposta da Ponte por Eric Varão. Meia era um dos principais alvos do clube alvinegro no mercado. Pacheco entra com ação na justiça e pede rescisão da Ponte Preta por falta de pagamentos. Lateral direito também cobra R$863 mil do clube alvinegro de Campinas. Após derrota na estreia, Macaca se reabilitou na manhã desta terça-feira. Aliás, se reapresentou na manhã desta terça-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Ceará, sem ser amanhã, na outra quarta-feira, no Majestoso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Zagueiro da base aciona clube na justiça e pede rescisão de contrato. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das opções. São 3 para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. São Paulo e Oscar encaminham rescisão de contrato, com acerto previsto para ser sacramentado nos próximos dias. As tratativas são conduzidas por Rui Costa, executivo de futebol do clube, e Giuliano Bertolucci, empresário do jogador. Na última semana, o clube havia encaminhado uma proposta para o meio-campista, que deu sinal verde nas últimas horas. Pauta 2. Anunciado no ano passado com uma das novidades para o brasileiro desta temporada. O sistema de impedimento semiautomático ainda está em fase de instalação dos equipamentos no estádio ou nos estádios da Série A. Até agora, apenas o Maracanã está pronto para o uso da tecnologia. Os testes foram concluídos há um mês em um jogo entre Fluminense e Botafogo. Outros 3 estádios já tiveram estrutura instalada: Neoquímica Arena, em São Paulo, e Couto Pereira, na Arena da Baixada, em Curitiba. Todos eles ainda passarão por fase de calibração e testes do sistema. Pauta 3. Antoine Griezmann vai se despedir do Atlético de Madrid depois de 10 temporadas. O clube espanhol anunciou nesta terça que o atacante chegou a um acordo com o Orlando City da MLS, maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. Griezmann vai deixar o time no fim da temporada 25-26 para assinar o vínculo de 2 anos com opção de renovar por mais uma temporada. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:08, quase 17:09, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. E aí, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que Inayan vem ganhando a confiança do técnico Hélio Cizenando e a expectativa é que o jogador que estava no Velo Clube no Campeonato Paulista seja o titular na lateral direita na estreia do Bugre na Série C contra o Maranhão. Pelo lado da Ponte Preta, a expectativa pelos lados alvinegros é que Bruno Lopes fique à disposição de Rodrigo Santana para a partida contra o Ceará. A informação que eu tenho é que ele chegou com um pequeno edema que acabou se lesionando, né, contraindo esse edema muscular lá no norte e por isso não foi relacionado para as últimas partidas, mas a expectativa é que o Bruno Lopes fique à disposição para a partida contra o Ceará, Batista. 17:09 está no ar. Esporte em Debate até às 19:30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o youtuber Man, ele que seleciona a imagem aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, manda aí um joinha pra nós, aproveita, manda aí um like. E você que ainda não é assinante do canal, não seja assinante, não paga nada e você concorre de vez em quando aqui no programa Apresentes. Pode me acompanhar e seguir também lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos imediatamente ao Esporte em Debate no Fala Galera. Com a chegada de João Paulo, como você escalaria o meio campo do Guarani para a estreia na Série C? William Farias, não gosto muito, mas como o treinador mudou, Isaac e João Paulo, se tiver condição física, considerando que todos estarão aptos para jogar a primeira partida. Então seria William Farias, Isaac e João Paulo. Hoje, 24 de março, você considera o elenco da Ponte pronto para a disputa da Série B ou ainda precisa de mais reforços? Não está pronto, não. E precisa de mais reforços. Precisa de zagueiro confiável, precisa de jogadores para o meio campo, no ataque, a Ponte precisa correr contra o tempo. O que nós assistimos até agora é bem preocupante, pode até melhorar um pouquinho, mas falta qualidade técnica, portanto, não está pronto e precisa contratar, Batista. São 17h12. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes dizer que a coordenação é do Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Guru ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 15 minutos. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até as 19 horas e 30 minutos. Mande para cá suas mensagens 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo, né? De colocarmos o maior número possível de participações. Ouvinte no ar. Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo de Campinas, protipletando de corpo e alma. Ótima contratação, hein? Essa aí que vem vindo aí, o zagueiro aí do Vila Nova. Essa aí a Ponte está de parabéns. Ele fez um ótimo campeonato pelo Vila Nova no passado. E vai fazer, com certeza, um ótimo campeonato. Agora tira o Bruno Aguiar, aí ele faz a parceria lá atrás, lá a zaga pelo menos vai ficar certinha. E outra coisa também, o Brian Borges, coloca o cara na lateral esquerda, quer dizer, o cara é um lateral bom pra caramba, quer dizer, além do chute, o cara vai ajudar muito com bola cruzada, ele sempre jogou dessa maneira e o cara é muito forte. E outra, vamos colocar mais um atacante. E usar também o Elvis. Gente, não adianta fazer que o técnico fez, ficar inventando história. Coloca 2 centroavantes, não tem ninguém para armar o time, aí o goleiro fica dando aquele chutão para frente. Aí não vai dar certo. Então, o Elvis é aquele gordinho, mas todo mundo sabe. O bichinho é foda, meu. Ele vai lá e ele lança a bola. Tem dia que ele não tá 100%, mas escanteio, falta e passe de bola é com ele mesmo. Aí a Ponte começa a melhorar. Não fica inventando história, mudando o time toda hora, senão não dá andamento para esse time, beleza? Abraço, Band. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista, amigos da Band. Ô, Batista, com relação à Ponte Preta aí, se a gente considera que o time tá pronto, olha, só se for um Ponte Pretano louco da cabeça para achar que esse time tá pronto. Tá longe de tá pronto, tá longe. Ô, Batista, alguma coisa de errado não tá certo nessa Ponte Preta. Tem jogador saindo porque não tá recebendo. E como é que tem jogador sendo contratado? Como é que o poder de persuasão dessa diretoria é fenomenal? São verdadeiros encantadores de serpente. Como é que pode ser isso? O jogador saindo porque não tá recebendo e ela contratando. Desse jeito não dá, né, Batista? A Ponte precisa melhorar muito. Como que tem um atacante, o William Potker, que há 1 ano não marca gol. Como é que a Ponte vai melhorar desse jeito? Um centroavante, um atacante, não marca gol há 1 ano. A Ponte Preta é uma mãe também para esses jogadores, viu? É isso aí, Rodrigo Jardim Garcia. Abraço, mais um. Batista, o CH falou de reforço, mas o maior reforço para a Ponte Preta
é o salário em dia ou extra-campo tranquilo, porque toda hora jogador saindo, salário não pago, e isso aí é falta de reforço. O reforço é resolver o extra-campo. Chegar mais jogadores, acho que está virando mero detalhe. Abraço, Pedro. 17:19, um abraço, Breno Beretta, e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Salah decidiu que vai deixar o Liverpool assim que terminar a temporada europeia no meio do ano, mas ainda não tem um destino. E falando a respeito ainda de mercado da bola, o Remo contratou mais 2 jogadores para a sequência da temporada. O Maceió, atacante que pertence à Portuguesa, e também o lateral esquerdo Mike, que pertence ao Grêmio e disputou a Série B do Brasileiro, ou melhor, iria disputar a Série B pelo Novo Horizontino, né? Então ele acertou com o Remo, e ele que jogou o Paulistão pelo Novo Horizontino. E o Guto Ferreira chegou hoje lá no Vila Nova, já vai ser apresentado como novo treinador do time goiano. Batista. São 17:20, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada antes na marca. Veja se é Aroma das Ervas. Se for, pode levar, porque essa é a boa. aromadeservas.com.br. Transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Adriano, diz aqui o ouvinte participando do programa. Tarde. Oh, tarde. Meio de campo, William Farias, Natan Melo, Carlos Eduardo e João Paulo. E aí, CH, o Adriano tá montando um quadrado de meio de campo, né? Mas só com volante. Apesar de que o João Paulo é um meia, né? O William Farias, Natan Melo. O Natan Melo tá recuperado, hein, bebê? Ainda não está 100% recuperado, Batista. Vamos ver se ele consegue participar do jogo treino deste sábado, mas no último sábado ele não participou. William Farias, Natan Melo, Carlos Eduardo e João Paulo, o que você acha? Depende de uma série de circunstâncias. Não está errado não é ruim, mas eu tenho a impressão que o Hélio Cizenando vai no 4-3-3. Tenho a impressão que seja isso. Pode ter variação, claro, e deve ter variação. Então a sugestão dele, eu só não escalei o Natan, porque eu já tinha essa informação que ele não está pronto, a gente não sabe como é que ele
mas ele com certeza estaria escalado se tivesse bem de saúde, não é? Tivesse pronto para jogar no lugar do Isaac, que eu não gosto como segundo volante. Então a sugestão do ouvinte é boa, na minha opinião, Batista. Continue mandando para cá as suas participações. 97102-1493. 97102-1493. Se quiser também, né, mande lá pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só que por lá apenas mensagens de texto. Aqui no WhatsApp 97102-1493. Aí sim, texto e também mensagem de áudio. A Ponte perdeu para 2 candidatíssimos ao rebaixamento. Elenco de Série C. Não vai fazer 20 pontos no campeonato. Alexandre Balista. Calma, né, Alexandre? O campeonato está começando. Apenas um jogo. O outro jogo foi pela Copa do Brasil. Então é necessário esperar um pouco mais para ter uma ideia definitiva do que é que a Ponte vai fazer no campeonato. Por exemplo, próximo jogo, Ceará joga contra a Ponte. Começou empatando em casa o Ceará. Vai ter que sair para o jogo. E a Ponte tem jogadores que têm velocidade, pode pegar o time do Ceará no contra-ataque. Então é um jogo em casa. Se a Ponte vencer o Ceará, uma largada com 3 pontos não é tão ruim assim. 2026 está sendo péssimo para a Ponte, né? Não ganhou nenhum jogo fora, tem 0 ponto em jogos fora de casa e tem tido dificuldade também em casa. Campeonato Paulista, o único jogo que pontuou foi contra o Noroeste. Empatou o jogo, conseguiu apenas 1 ponto. Então, vamos ver o que é que pode acontecer nesse jogo diante do Ceará. É um jogo que pode dar o norte daquilo que vai acontecer no campeonato. Claro que preocupa o fato de jogadores estarem deixando o clube, né? Como é o caso do Pacheco, jogador titular. Não era jogador de composição de elenco, era um titular absoluto nesse time do Rodrigo Santana. Ponte ou Guarani hoje? Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, logo de cara nós vamos ouvir, né, os dois que falaram hoje. O João Paulo foi apresentado, o Frontini esteve ao lado dele na entrevista coletiva, respondeu algumas perguntas importantes. Eu tinha prometido que a gente ouviria hoje o Hélio Cizenando. Eu vou deixar o Hélio Cizenando, que eu coloquei no ar, na tela da Band hoje, uma entrevista de 20 minutos, eu vou deixar para amanhã. O Hélio Cizenando aqui na Rádio Bandeirantes. E hoje, como tá mais quente, vou colocar o João Paulo e também vou colocar o Frontini. Inicialmente o João Paulo falando sobre essa chegada no Guarani, a negociação e também sobre a passagem dele pelo time da Ponte, até porque aqui em Campinas a gente já conhecia bem o João Paulo e ele fez uma das melhores temporadas em 2019 jogando com a camisa da Ponte. E é claro, agora o torcedor espera bastante do João Paulo jogando no meio-campo do Guarani. Vamos acompanhar o que ele disse. Graças a Deus eu sempre tive anos de mantendo uma regularidade ali, né? Teve anos que não foi tão bom em números, mas individual, mas coletivo foi. Então, assim, eu sempre procuro estar ajudando a equipe da melhor forma, independente se eu vou fazer gol ou não. O mais importante é o grupo e a equipe tá saindo vitorioso. E como você frisou, acho que o gol que eu fiz pelo São Bernardo foi o gol mais importante até hoje da história do clube, mas também já ficou para trás. Agora a gente é focar no Guarani e se aparecer oportunidade eu vou estar preparado para poder fazer gol, que é também importante. É a primeira oportunidade que eu estou tendo de jogar em 2 clubes na mesma cidade.
Passei pelo rival, joguei lá, mas já ficou para trás. Agora é pensar no futuro, e o futuro hoje é o Guarani. Espero poder corresponder muito bem com essa camisa. Boa tarde, João. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como foi esse acerto com o Guarani, o que pesou para você aceitar esse convite, sair de uma Série B do São Bernardo para aceitar esse convite aqui no Guarani, que você falasse também um pouquinho sobre como que está o seu momento, né? Se você pretende jogar aqui no Guarani, ser aproveitado efetivamente como um camisa 10, como um organizador, você que deixou uma boa impressão quando você passou em Campinas pela Ponte. Primeiramente, eu estou feliz de estar aqui, mais uma oportunidade na minha carreira, numa grande equipe. O acerto, o Guarani já tinha procurado há alguns anos já a minha contratação. No momento não deu certo, mas tudo é no momento de Deus, e agora a oportunidade surgiu mais uma vez e graças a Deus deu certo, e espero corresponder à altura e poder ajudar o clube no objetivo. Tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes, seja bem-vindo. Você já falou muito sobre a passagem no Avaí, também agora pela sua passagem na Ponte Preta. Gostaria de saber o começo da sua trajetória. Vi que você começou num time da Paraíba, né? Queria que você falasse aí no comecinho da sua trajetória. Foi um começo importante para mim, né? Que tive uma oportunidade de fazer um teste já com 20 anos, praticamente, 19 ali, 20 anos. Na equipe da Desportivo Guarabira, que é um clube da minha cidade, né? E de seguimento tive a oportunidade de jogar um campeonato paraibano, e de lá para cá foi Deus abençoando, as coisas acontecendo, a gente com humildade trabalhando, aí as coisas vai acontecendo naturalmente, e graças a Deus eu sou muito feliz por tudo que Deus me proporcionou na minha profissão e pelas equipes que passei, que ainda vai ter outras ainda. Espero ficar aqui o máximo possível, mas primeiro eu estou focado em poder fazer um grande ano aqui no Guarani para poder conseguir o objetivo do clube e de todos nós, que é esse acesso. Ô João, você já chegou a conversar com o Hélio Cizenando a respeito do que ele espera de você, do seu posicionamento em campo, e eu queria que você falasse também sobre o que você traz na bagagem de experiência, que você é um jogador experiente e vai procurar passar para o grupo, com relação ao acesso do ano passado do São Bernardo, né? Porque vocês conquistaram o acesso, conseguiram, tiveram um diferencial na fase final, e o Guarani bateu na trave e não conseguiu. Na verdade eu cheguei hoje, né? Não consegui ter uma conversa sobre essa situação de posicionamento. Praticamente foi muito rápido ali a apresentação com ele, porque também tinha um trabalho, né, no campo, e eu tenho que fazer algumas coisas também, mas eu creio que ele deve me chamar para ter essa conversa. E sobre a experiência, eu acho que o grupo da gente já se fala por si, né? Muitos jogadores experientes, jogadores que jogou em grandes equipes, que já tem aquela rodagem e sabe como é que a competição que é uma competição difícil, e eu tenho certeza que a gente vai estar muito bem preparado para poder fazer uma grande Série C e conseguir esse acesso. Bom, tá aí a palavra do João Paulo, apresentado hoje, 35 anos, é um cara que conhece bem a cidade de Campinas, né? E ele espera fazer uma grande Série C do Brasileiro, até porque ano passado ele conquistou o acesso com a equipe do São Bernardo, era um dos principais jogadores. Aliás, um dos questionamentos foi o seguinte, para o João Paulo, né, hoje na entrevista coletiva, se teve alguma ligação entre Roberto Graziano, facilidade na liberação para o Guarani. Ele disse o seguinte: olha, que eu saiba não, porque foi o Guarani que procurou diretamente o meu procurador.
mas a gente sabe, né, que o Guarani só procurou o procurador dele para negociar porque teve o aval do Roberto Graziani. Isso daí não vai ser exposto, pelo menos nesse momento, até o Guarani se tornar SAF. Bom, agora a gente vai ouvir a palavra do Frontini, executivo de futebol, ele que fala inicialmente do fechamento da janela na próxima sexta-feira, dia 27. Não, organizou, a gente sofreu um pouquinho aí, e eu até explico porque sofreu um pouquinho. Dentro do orçamento do clube, a gente contava muito, eu falo a gente porque eu cheguei depois, mas eu me coloco dentro do contexto. Contava muito com o orçamento da Copa do Brasil. É lógico que futebol muitas coisas podem acontecer, mas o clube tem que contar com o dinheiro da primeira fase. É lógico que não é normal, se não começa a soar, qualquer resultado, dá um exemplo, a gente está numa situação confortável na tabela e pega um time na zona de baixo e empata dentro de casa e passa a ser normal, então não pode ser normal, entendeu? A desclassificação na Copa do Brasil custou, foi um preço e o presidente teve que trabalhar outros recursos para poder trazer dinheiro. Então ele explicou isso daí para os atletas de uma forma clara, e aqui ninguém está falando que alguém fez corpo mole, alguém deixou de correr, simplesmente aconteceu um resultado que não era esperado, e não pode ser esperado também, principalmente pelo orçamento que o clube tem e por tudo que representa. O clube estava acabando de vir do Campeonato Paulista, quase se classificou, com orçamento alto, com grandes jogadores que o ano passado jogaram a Série B, então assim, foi um resultado anormal, acredito que os atletas também sentiram, e isso daí teve uma repercussão e um impacto financeiro. O presidente explicou, correu atrás e colocou em dia. Atrasou alguns dias, por isso, contava muito com esse orçamento da Copa do Brasil. E eu acho que tem que ser assim também. Alguns resultados eles não podem passar batidos. Se passavam antes, não vai passar agora. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Só assim a gente vai conseguir sair da Série C e poder disputar o campeonato maior ano que vem. Não tem outro jeito. Na última semana, onde tudo acontece, né? Na primeira e na última. Então, muita coisa pode acontecer ou não acontecer. Enfim, como eu falei, a gente está aberto a receber propostas. Todo mundo tem um preço aqui, ninguém é inegociável. E a gente também está atento ao mercado. Se tiver uma grande oportunidade que a gente possa fortalecer o elenco, dividir, lógico, com o presidente e com o treinador, a gente vai fazer um movimento, sim. Ô Frontini, qual que você acha que é o número ideal de jogadores para trabalhar no elenco nessa Série C? E se você especificamente está procurando alguma posição ainda? Algum centroavante, algo do tipo? Tem alguma posição que você acha que está carente ainda no elenco? Olha, a gente está bem completo, sabe? Um número bom para se trabalhar é 27, 28 jogadores, com alguns jogadores da base, né? Fora os goleiros também, mais 4 goleiros, a gente sempre completa o 4º goleiro com o sub-20 que está jogando, que é o Ian. Então acredito 27, 28 jogadores, não tem uma posição específica, daqui a pouco eu falo uma e eu acabo trazendo o outro, aí vai se contradizendo. Como eu falei, se tiver uma grande oportunidade de mercado e que o presidente também entenda que possa entrar no nosso orçamento, a gente vai fazer esse movimento. Nós estamos trabalhando, liberamos agora também o Fabrício para a Inter de Limeira, o Rian aconteceu algum probleminha de lesão e ele está ainda vendo se vai conseguir, Rian lateral, mas aí ele teve o problema de uma lesão e aí o pessoal preferiu segurar um pouquinho. O Porfírio também deve ir agora para o Asa de Arapiraca junto com o Mota. Então assim, alguns movimentos já estão começando a ser encaminhados, lógico que movimentos maiores leva um tempo maior também, mas a gente está conversando com alguns clubes para tentar fazer um movimento ou outro. Frontini, tudo bom? Você falou de jogadores que estão no elenco hoje, que disputaram a Série B no ano passado. Um deles é o Ralf, que trabalhou com você, inclusive, e também é um peso ali na folha salarial, né? Assim como todos os outros. E o contrato dele acaba, claro, tem mais uma semana aí, e a torcida também gostaria de saber, ele vai continuar? Existe essa conversa ainda? Está em conversas em andamento com o volante? Ou se não deve continuar para a sequência da temporada? Ele está na pauta, até sexta-feira a gente vai decidir. A gente entende a importância do Ralf no elenco, principalmente por tudo que ele representa. É um atleta vencedor, é um atleta que está com 41 anos e correndo como um menino. Eu conheço o atleta, até porque eu trabalhei com ele em 2022, 3 e 4. Então, assim, tem uma confiança muito grande. Então, a gente vai sentar junto com o presidente e entender o melhor posicionamento para o atleta. Mas até sexta-feira, a gente, até antes, né, porque a janela vai fechar, a gente tem um posicionamento, mas segue treinando tranquilamente, inteiro, correndo como um menino
enfim, é o primeiro a chegar, o último a sair, como vocês já sabem. Então, assim, só agrega. Bom, tá aí a palavra do Frontini. Ele esclareceu alguns assuntos importantes, né? Inicialmente ele falou sobre o atraso de salário, né? Que o Guarani acabou acertando. Eu até trouxe ontem a informação em primeira mão que o Guarani tinha acertado os outros 50%. E ele até explicou, né? Que o Guarani contava com o dinheiro da Copa do Brasil. Falei isso na semana passada, que o Guarani estava esperando passar de fase. E daí o que aconteceu? O Guarani teve que tirar de algumas aplicações. E daí, por isso, essa demora de mais de 10 dias, venceu no dia 10 de março, o Guarani acabou pagando os outros 50% ontem. 50% quarta da semana passada e os outros 50% ontem foi por conta principalmente da eliminação da Copa do Brasil, que o Guarani contava com esse dinheiro. Ele falou sobre jogadores que estão indo embora, né? O Fabrício Dias também eu trouxe ontem, em primeira mão na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, que está indo para a Inter de Limeira, e o Frontini citou o Rian, lateral direito. Como o Guarani está com 3, né? Rian, Ian e o Inayan, Inayan, né? Até eu confundo os nomes. O Inayan, ele está atuando como titular, o Ian, que é da base, tem ficado como opção para o banco de reservas, e o Rian, ele se machucou de novo. Ele já tinha se machucado no início lá do Campeonato Paulista, né? Durante o Campeonato Paulista ele iria começar na posição, se machucou. Agora ele se machucou novamente e ele estava quase emprestado para a Inter de Limeira. Foi o que disse o Frontini. Então agora, com essa contusão, tem a possibilidade dele não ser emprestado. Ainda não avaliaram, eu não sei qual o grau da contusão do Rian, lateral direito, que se machucou mais uma vez. Outro jogador emprestado, né? Além do Gabriel Mota, meia, que foi para o Asa, o Porfírio, como disse o Frontini, ele tá para ser emprestado também, né? O Porfírio é um jogador da base, então provavelmente vai ser emprestado junto com o Mota. Mais jogadores podem ser emprestados até o final dessa semana. Como disse o Frontini, cerca de 26 a 28 jogadores é o que ele considera ideal para ter à disposição no elenco da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, um dos ouvintes perguntou para mim em mensagem: e o japonês, o Ryuta Takahashi, ele tá treinando? Eu até separei um frame de um dos vídeos que o Guarani enviou de treinamentos. A gente não pode acompanhar esses treinamentos do Guarani. Para a Série C eu não pude acompanhar nenhum até agora. E eu separei um frame e tá até circulado, o Ryuta Takahashi, eu circulei aí, quem tá nos acompanhando no YouTube, ele tá participando normalmente dos treinamentos. E até disse o Hélio Cizenando na entrevista que eu coloquei hoje na tela da Band, vou colocar amanhã aqui na Rádio Bandeirantes, que vai depender do Ryuta para ele ser escalado, pelo menos ser levado para o banco de reservas nos jogos do Guarani durante a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Quer comentar um pouquinho o que disseram João Paulo e também o Frontini a respeito dessas situações de time, de chegada, a possibilidade também de mais reforços ou de jogadores liberados até a próxima sexta? Já eu trago detalhes sobre o time do Guarani e sobre a reunião de hoje à noite, Batista. Vou passar para o CH, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita
ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja com mais de 30 mil metros quadrados em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E aí, CH, o que você achou aí das falas do Frontini e também do João Paulo? Bom, Batista, duas informações que eu acho muito relevantes, entre outras, mas essas principais. Primeiro, que está tudo em ordem, salário pago, já está explicado o que aconteceu, a casa está em ordem. Segunda coisa que eu acho importante é enxugar a folha de pagamento. Agora está aí um treinador que teve tempo de analisar o que ele tem à disposição e esse eu conto, aquele pode emprestar. Então o Guarani está arredondando a parte financeira e enxugando seu elenco. É importante também. Não adianta ter 40 jogadores e 10 ficarem torcendo contra quem está entrando ou quem está indo para o banco de reservas. Não é? Todos nós sabemos como a banda toca. Não é? Nada contra ninguém, absolutamente. Só que tem que ter uma organização mínima para que o técnico... A organização é número ideal para você poder trabalhar. Não tem jeito de mais de 27, 28 jogadores, o treinador dá a atenção que precisa para todos os jogadores. Então isso é um aspecto muito importante da entrevista que eu gostei. Coloca esse aqui, esse aí, vai enxugando e vai arredondando, mesmo porque tem que sobrar um pouco de dinheiro, porque o Guarani ainda está no mercado em busca de alguns jogadores, para algumas posições. Sobre o João Paulo, Batista, eu não tenho nenhuma observação negativa em relação à parte técnica, pelo contrário. Ele tem tudo para comandar esse meio campo bugrino. Eu não sei como é que ele está fisicamente, eu acredito que esteja bem. Ele não é mais um menino e isso tem que ser colocado na balança. Mas tecnicamente, se estiver bem fisicamente, eu não tenho dúvida que ele é melhor do que todos os meias que o Guarani conta hoje. Torres, Cauã Jesus, até o próprio Isaac que jogou por ali, ele sem dúvida chega para ser titular. Agora, vamos ver se encaixa, né? Depende do Hélio, depende do próprio jogador, depende da saúde do João Paulo, mas sem dúvida, tecnicamente, agora sim, o Guarani traz um jogador diferenciado, Batista. Bom, são 17h47, seguindo com o Guarani, bebê. Bom, Batista, hoje tem uma reunião importante, né? Reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Pelo que eu sei, essa reunião vai ser virtual com os conselheiros. E qual que é a pauta? Deliberação acerca da previsão orçamentária para o ano de 2026, proposto pelo Conselho de Administração. Pauta B, deliberação acerca do planejamento anual proposto pelo Conselho de Administração. Pelo que eu sei, vai ser votado um orçamento de 47,5 milhões de reais. O que rolar nessa reunião, é claro, amanhã eu vou trazer os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Agora falando sobre o time do Guarani, Batista, porque no próximo sábado vai ter um jogo treino contra a equipe do Pouso Alegre. Vai ser no Brinco de Ouro mais uma vez, sem a presença de torcida e imprensa. Agora, eu recebi uma informação, até o CH pode comentar a respeito disso, que ontem eu trouxe com exclusividade o time que jogou, né, contra a equipe do Audax, que venceu o Audax por 4-1.
que foi o Matheus Claus no gol, porque o Kaique França estava com um problema na mão, né, um dos dedos machucados, mas ele já voltou a treinar. Na direita, o Inayan, né, jogador, o lateral direito da equipe do Guarani, o Inayan na lateral direita. Na zaga, o Rafael, Maurício Antônio tá no DM, então jogou o Rafael ao lado do Jonathan. E na ala esquerda, o Emerson. No meio-campo, eu até passei o William Farias, o Isaac e também o Herbert, só que me disseram o seguinte, olha, o Hélio Cizenando, e essa é uma fonte confiável também, o Hélio Cizenando, ele não atuou com o Herbert como meia, ele atuou com 4 atacantes, com o Herbert, com o Mirandinha, com o Parede e também o Luca, e daí somente o Isaac e também o William Farias no meio campo. Eu imagino, até a primeira pessoa que me passou e assistiu o início do jogo treino, viu o Herbert recompondo um pouco mais, porque quando se joga com 4 atacantes, um dos 4 ou 2 deles tem que recompor um pouquinho mais. Viu o Herbert recompondo um pouco mais, colocou o Herbert como meia. Mas a informação que eu obtive é que a comissão técnica colocou pensando em 4 atacantes e não o Herbert como meia. Então foram 4 atacantes, Herbert, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. E somente o William Farias e também o Isaac no meio campo. É claro que foi uma experiência do treinador. Ele até disse na entrevista ontem, exclusiva, que a gente mostrou na tela da Band, vai mostrar aqui na Rádio Bandeirantes amanhã, que ele gosta de time ofensivo, que ele não vai ficar colocando time defensivo no Guarani, principalmente jogando dentro de casa. Tudo bem que o primeiro jogo é contra o Maranhão, fora, lá em São Luís, no Castelão, no dia 4 às 5 da tarde, mas então ele atuou com 4 atacantes e no meio-campo ele considerou William Farias e o Isaac somente, Batista. Eu acho que quem fez o meio, tudo bem, são 4 atacantes, mas quem fez o meio foi o Parede, que já fez essa função em outras oportunidades. Não o Herbert, né? Que é um atacante nato. Então a impressão que eu tenho é que eram 4 atacantes, mas quando dá posse de bola do adversário, o cara que volta para fazer o meio era o Parede, não o Herbert, embora eu não tenha assistido, né? Estou falando aqui de orelhada. Exatamente, Batista. Tem a possibilidade, porque em vários jogos o Herbert, ele ajudou, ele voltou para ajudar a marcar. Ele marcava ali atrás do meio-campo. Pode ser, eu também, não me passaram detalhes, né? Mas pode ser que tanto o Herbert quanto o Parede, eles ajudaram mais a marcar. Teve alguns jogos que eu reparei que o Herbert entrou, ele estava ajudando a marcar ali atrás do meio-campo também. Mas o Hélio considerou os 4 como atacantes e não nenhum dos 4 como meias. Então ele colocou, na teoria, 4 atacantes, Herbert, Parede, Mirandinha e também o Luca, deixando um time muito ofensivo e deixando, é claro, imagino o Isaac, quando o time estava defendendo, tentando ajudar na defesa, e quando o time estava atacando, subindo um pouquinho mais para ajudar o time lá no ataque a municiar os 4 atacantes. Eu imagino também que no próximo sábado, quem que vai lutar pela posição para começar jogando? Tanto o Diego Torres quanto o João Paulo. O João Paulo acabou de chegar, né? Até diz que hoje foi efetivamente o primeiro trabalho dele. Então o João Paulo vai brigar por iniciar junto com o Diego Torres, e o Carlos Eduardo também imagino que ele vai lutar por uma posição de segundo volante, até porque o Natan está se recuperando agora de contusão, e a parte física do Natan, que está sem jogar desde a partida diante do Palmeiras, deve estar bem abaixo dos outros jogadores. Então tanto Carlos Eduardo quanto o João Paulo, que chegou agora, eles vão lutar por uma posição para iniciar o jogo diante do Maranhão, Batista. O CH é uma primeira experiência apenas, né? A primeira movimentação, esse jogo diante do Audax. Mas me agradou essa ideia de 4 atacantes.
O Guarani entra nesta Série C como o grande da competição, o único campeão brasileiro que estará disputando a competição. Então não adianta ficar encebando, tentando, esperando o tempo passar, porque é turno único. Tem que estar entre os 8 para depois, são 2 quadrangulares. Então o Guarani tem que entrar na competição e já entrar para rachar, entrar para fazer gol. E não vai conseguir fazer um gol. Não vai conseguir fazer um número de gols importantes na competição se começar com retranca. Não é esse o perfil do Guarani. Não é isso que o torcedor gosta. E também não é o perfil do Hélio Cizenando. Analisando os times do Hélio Cizenando, notadamente no Capivariano, onde nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco mais. O time do Hélio Cizenando é um time 2V, volume e velocidade. O jogador do Guarani pode até estar estranhando o sistema de treinamento que o Hélio Cizenando está usando. Não é que ele não usa o campo reduzido, ele usa também o campo reduzido, mas usa o campo grande, o chamado treinamento grande, intensidade. O jogador não gosta muito desse negócio, porque acha que o coletivo desgasta demais, mas a Série C tem jogo de fim de semana, não tem jogo de meio de semana, então dá tempo de recuperar. Então, time 2V, volume e velocidade, e pela primeira atividade deu a impressão de que ele vai colocar o Guarani assim na Série C em CH. É o esquema da moda, né? O 4-2-4 que tem variação. Eu acho o seguinte, por conceito, e eu respeito sua opinião, eu não acho que o número de atacantes determina se o time vai ser ofensivo ou não. Eu acredito sempre no equilíbrio. Como eu também não concordo que o time que joga com 3 zagueiros é um time defensivo. 3 zagueiros e 2 volantes. Depende do posicionamento. Depende como o treinador faz a dinâmica do jogo. Se joga para trás e para o lado, que nem os times do Tite, ou se é um time propositivo. Domina e sempre em direção ao gol adversário. Isso é treinamento, é posicionamento, é escolher o jogador da característica certa para a posição certa. Eu sempre acredito no equilíbrio. Não adianta um monte de atacante se não tiver um meio-campo equilibrado. Voltando àquela possibilidade de... Estamos aqui conjecturando, né? Estamos trocando figurinha. Eu não assisti o treino também, eu não vi o jogo contra o Audax. Mas nessa composição aí, pode ter acontecido o seguinte também, viu, Batista? O William Farias, o Carlos e à frente dele o Isaac. Pode ter acontecido isso. Eu também acredito nessa possibilidade. Se isso não aconteceu e o time jogou num 4-4-2, eu acredito mais naquilo que você colocou, o Parede por dentro e o Herbert por fora. Eu não vejo, posso estar enganado, mas eu não vejo nenhuma possibilidade do Herbert jogar por dentro. Não tem característica, pode até ser que improvise, mas eu duvido que esteja o Hélio improvisando. É um jogador que tem outra característica, é beirada. O Parede não, o Parede já faz os dois. Não tão bem feito, né? Mas ele faz, ou tenta fazer, por dentro e por fora. Então, é só a sequência que a gente vai perceber. A conclusão é a seguinte: nós vamos, e o Breno daqui a pouco vai trazer, no final de semana ou na próxima segunda-feira, o time efetivamente que vai começar a partida no próximo jogo-treino, e aí a gente vai começar a tirar umas conclusões. Esse Carlos Eduardo é bom jogador. Ele pode ser o segundo volante, por que não? Não é? Com o William Faria. O Isaac pode ser? Pode também, não é? Agora que tem o João Paulo acordado, tenho certeza que o Parede vai se coçar e aos poucos o Guarani vai armando o seu time aí. Mas, vou repetir, o número de atacantes, no meu conceito, não determina se o time vai ser ou não mais ofensivo, Batista. 17h58, hoje até 19h30, tá bom?
Mande para cá suas mensagens. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também, assim dá tempo, né, da gente colocar até o final do programa as suas participações, sempre mensagens curtas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá, inclusive, você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. A Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Pedro Piscinato, já o noticiário da Ponte Preta, manchete para o noticiário já. Pedrão. A Ponte Preta acertou a contratação do 12º reforço após o Campeonato Paulista, o zagueiro Everton, de apenas 23 anos, novo contratado da Macaca. Daqui a pouco mais informações sobre esse zagueiro, Batistão. 18 horas, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando que hoje tem início a Copa do Nordeste com seus seguintes jogos: 7 da noite, Imperatriz e Retrô; 7h30, Asa e Piauí; 9h30, Sport Jacuipense. No mesmo horário tem Ferroviário e Fortaleza. Os demais jogos serão realizados ao longo desta semana. Ontem, a CBF sorteou os confrontos dos jogos da 5ª fase da Copa do Brasil. Jogos que serão realizados em abril e também maio. Os confrontos são Atlético Mineiro e Ceará, Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança, Paysandu e Vasco, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull Bragantino e Mirassol, Barra enfrenta o Corinthians, Operário do Mato Grosso contra o Fluminense, o Palmeiras vai pegar o Jacuipense, tem Atlético contra o Internacional, além de Santos e Coritiba, São Paulo e Juventude.
Destacando também o Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B retorna após a sua primeira rodada apenas no dia 31, assim como o Campeonato Brasileiro por conta dos jogos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil fará 2 amistosos na quinta-feira contra a França e na terça-feira que vem contra a Croácia, visando a Copa do Mundo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h05 hoje até 19h30. Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Continue mandando as suas mensagens. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial, gente, está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Mensagem de áudio no ar. Olá, Batista, boa tarde para todos aí. Cláudio Pardal, falando de São Paulo. Batista, pergunta pro bebê, por favor. Hoje aqui em São Paulo eu ouvi uma rádio falando a respeito da qualidade do gramado do estádio Brinco de Ouro, que é uma das melhores gramas, padrão FIFA, coisa nesse sentido. Isso é verdade mesmo? E realmente o campo tá bom? Forte abraço! Abraço, muito obrigado pela sua audiência. Já o bebê vai responder. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno. Batista, eu gostei da fala aí do Frontini, viu? Quando ele fala que
o resultado contra o Maranhão lá, contra o Castanhal, né? Não poderia passar em branco, entendeu? E não pode mesmo. O Guarani não pode ter aquele tipo de resultado. E eu gostei muito da fala dele, que parece que agora, pelo menos, alguém vai ter pulso aí no Guarani para cobrar esses jogadores, entendeu? Pô, com a folha que tinha o Guarani, perder para um time lá de R$200 mil mensais, isso não pode ser normal. E os jogadores têm que pagar a penalidade por isso também. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Sou Revelino Prati, Zona Leste de São Paulo. Torcedor da Macaca. Ouço vocês há 3 anos. Primeira vez que mando mensagem. Você, pra mim, é o meu Fiore Giliotti. Você é bom demais. Abraços. Ô, Revelino, um abraço pra você. Muito obrigado. Mensagem altamente auspiciosa. Gostei demais. Olha, principalmente, né, de ter citado aqui o Fiore Giliotti. Fiore Giliotti que eu ouvi pela primeira vez na Copa de 1970. Ibiporã, cidade no norte do Paraná. E lá, acompanhando o jogo numa cerca de balaústra, né? Aquela cerca de madeira, dono da casa deixava a porta aberta, o único aparelho de televisão no bairro inteiro, TV em preto e branco, para acompanhar a Copa de 70. E eu me valia do rádio. Foi quando me apaixonei pelo rádio. Aquele som metálico, a Rádio Paiquerê de Londrina. Retransmitia a Rádio Bandeirantes de São Paulo, cadeia verde e amarela norte-sul do Brasil. Um dos narradores, porque em 1970 não tinha canal para todas as emissoras. E as emissoras tiveram que fazer um pool para a transmissão do jogo. Canal único, só tinha um canal. Estou falando de 1970, né? Não existia a facilidade que existe hoje para transmissões internacionais. E aí cada narrador fazia 15 minutos. Foi assim a decisão da Copa de 70 Brasil e Itália. E o Fiore Giliotti foi um dos locutores. O tempo passou, muitos anos depois, eu nem sabia que eu ia ser narrador de futebol. Talvez, né, aquelas transmissões tenham exercido, dentro da minha mente, tenham exercido uma influência. Acredito que sim. Assim como também a Copa de 70 foi quando nasceu a paixão pelo futebol. E de lá para cá não parei mais acompanhando o futebol. Mas eu fui contratado pela Rádio Jovem Pan de São Paulo, 1989. Primeiro jogo, Pacaembu. E aí eu estou na cabine, estava nervoso, claro, né? Ia estrear no rádio de São Paulo, 1989. Fiquei na Rádio Jovem Pan de 89 até 94. Trabalhei com Milton Neves, Zé Silvério, que era o locutor principal, Nilson César, José Carlos Guedes, Orlando Duarte, depois Flávio Prado, enfim, Vanderlei Nogueira, que está lá até hoje. E aí bate nas minhas costas, eu viro, e quem está dentro da cabine da Rádio Jovem Pan? Fiore Giliotti. Estava lá para transmitir o jogo, e ele falou, você é o Carlos Batista, né? Virei, né? Falei, sim, tinha saído no jornal uma matéria sobre a minha estreia. Ele falou, eu vim aqui para apertar a sua mão, te dar um abraço e desejar boa sorte. Coisa impressionante, Fiore Giliotti, um monstro do rádio, figura consagrada do rádio brasileiro. E eu lá, começando no Rádio São Paulo, né? Humildezinho, e ele foi lá.
Fiore Gilhote. Entrou decidido. 1993 essa narração. Corinthians e Palmeiras. Cabeceou de cima para baixo. Enganou a defesa, enganou o goleiro. A bola bateu no chão, subiu, bateu na rede, sacudiu a rede. Agora a torcida corintiana sacode o velho gigantesco Morumbi. No crepúsculo do primeiro tempo, torcida brasileira. O tempo passa, 44 minutos de jogo. Marcelo, número 3, cabeça na bola. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, Cândido. Sensacional. Muito obrigado, viu, Prati, pela lembrança do Fiore Gilhote, dizendo que para você eu sou o Fiore Gilhote. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a foto desse ícone do rádio esportivo do Brasil, que Deus o tenha em bom lugar, porque a passagem dele aqui na Terra foi extraordinária. Não só como profissional, mas como pessoa. Tive a oportunidade de conhecê-lo e relatei aqui uma passagem de absolutamente humanidade. Ele sabia que eu estava ali, né? Muito nervoso, inseguro, e ele foi lá para desejar boa sorte. E ele completou a fala dizendo: vim aqui porque um dia eu vim de Lins para começar no rádio de São Paulo, fiz um jogo do Corinthians no Parque São Jorge e lá ninguém dos locutores famosos da época compareceu lá para me desejar boa sorte. E eu vim aqui para fazer isso por você. Grande Fiore Gilhote, o tempo passa, torcida brasileira. Grande Fiore, valeu, hein? Já valeu a semana inteira. Abraço, muito obrigado aí pela audiência. 18h15. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, o elenco da Macaca se reapresentou hoje pela manhã no CT do Jardim Olina, é claro. Já de olho no confronto da próxima semana contra o Ceará, a Macaca volta a campo no dia 1º de abril, às 9 horas da noite. Essa que será a primeira partida da Série B nesta temporada no Majestoso. São 8 dias até essa partida diante do Vozão. E é claro, o técnico Rodrigo Santana vai ter muito tempo aí para observar melhor o time, fazer correções em relação ao time que vinha jogando, talvez, quem saiba, voltar alguns jogadores para a equipe titular, casos como do Rodrigo Souza e do Elvis também, observar melhor principalmente a defesa, que é um dos setores mais carentes desse elenco da Ponte Preta, e especificamente o miolo de zaga. Agora, com a saída do Pacheco, a lateral direita ficou bem fragilizada também com a entrada do Lucas Justen, e é claro, a diretoria, sabendo dessa carência, principalmente no setor defensivo, acertou a contratação de Everton, zagueiro de 23 anos, ele pertence ao Vila Nova, chega a Macaca por empréstimo com contrato até o final da Série B e com a equipe goiânia, com o Vila Nova, pagando parte dos salários do atleta. Um negócio bem parecido com o que foi feito recentemente com o David da Hora e também com o Brandão, que pertencem ao Coritiba, e o Coxa está pagando boa parte dos salários desses atletas. O Everton, ele foi revelado pelo Cruzeiro, fez toda a sua base na Toca da Raposa, desde o Sub-15 até o Sub-20, subiu para a equipe profissional do Cruzeiro em 2021, depois retornou para o Sub-20, no ano passado disputou o Campeonato Mineiro pelo Betim e depois foi emprestado para o Vila Nova, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. O Everton fez 19 jogos, marcou um gol e também deu uma assistência. Do ano passado para esse ano, o Vila comprou os direitos do jogador. No ano passado, quando ele defendeu o Vila Nova, ainda estava emprestado. Esse ano já foi adquirido em definitivo. Neste ano de 2026, fez 5 jogos no campeonato estadual, 4 deles como titular, e participou dos 2 jogos do Vila Nova na Copa do Brasil, também como titular. E agora, é claro, chega a Ponte Preta aí para brigar por uma posição entre os 11 titulares. Nesse momento,
O elenco da Ponte Preta conta com David Braz, Lucas Cunha, Sérgio Palácios, agora o Everton também, além do Diego Leão e os garotos da base Gustavo Almeida e Gustavo Rabelo como opções para a zaga. E com a chegada do Everton, a Ponte Preta chega a 12 contratados após o pífio Campeonato Paulista feito pela Macaca. E quem são esses 12 reforços? O Sérgio Palácios, que é zagueiro, o Everton, que também é zagueiro, o Diego Porfírio, lateral esquerdo, Thales, lateral direito, o Rodri Saravia, que é volante, Léo Gomes também é volante, assim como o Murilo, que também é volante, e 5 atacantes, William Potker, David da Hora, Daniel Baianinho, Brandão e o Rodriguinho. O Rodriguinho é o atacante que estava no Lagarto do Sergipe. Além desses 12 jogadores que chegaram, tem também o retorno do Bruno Lopes. Ele estava emprestado ao Norte, retornou há 2 semanas à Ponte Preta, mas como eu disse no meu destaque inicial, estava com uma pequena lesão muscular, por isso não apareceu nem no banco de reservas, não foi nem relacionado para as 2 últimas partidas da Ponte Preta. A expectativa agora é que o atacante fique à disposição do Rodrigo Santana para a partida contra o Ceará na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na quarta-feira da semana que vem. É claro, tem chegadas na Macaca, mas também teve saídas. Já estamos falando aqui desde a última sexta-feira a respeito da saída do Pacheco, que pediu para deixar a Macaca pela insatisfação com salários atrasados, mas a situação é um pouquinho pior. O lateral direito entrou na justiça cobrando R$863 mil da Ponte Preta, além, é claro, da rescisão do contrato esse que seria válido até o final dessa temporada, até o final da Série B. Nesse valor de R$863 mil, o Pacheco alega atrasos de salários, direitos de imagem, auxílio moradia, fundo de garantia, 13º salário e também férias. Pacheco, que recentemente foi sondado pelo Caxias, que vai disputar a Série C, o Farney Coelho, ex-executivo de futebol do Guarani, está por lá no Caxias, e também foi sondado pelo Noroeste. O Noroeste vai disputar a Série D. No final do ano passado, o Pacheco também já foi procurado pelo Noroeste e agora a equipe de Bauru volta a sondar o atleta Batistão. São 18h20, quero ouvir o CH, mas antes, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Câmera interna Stack R$ 169. Câmera externa com placa solar Stack R$ 425. Temos também toda a linha de automação da Stack com 10% de desconto à vista ou em uma vez no cartão de crédito. Confira essas ofertas e muitas outras na loja Logos. Procure um vendedor, aproveite lá a grande oportunidade para economizar. Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. 18h22, conhece esse zagueiro que vem do Vila Nova, Everton, em CH? Conheço. Já vi jogar e acho bom jogador. Destro, é um jogador alto e não é lento. Eu gosto. Até que enfim a Ponte trouxe um zagueiro que possa contar. Não esperem o Oscar, tampouco o Polozzi. Não é isso que eu estou dizendo. Mas diante do cenário catastrófico em termos de zagueiro que a Ponte se encontra neste momento, eu acho que ele colabora. Evidentemente que aquela máxima sempre tem que ser lembrada, não é? Zagueiro é
Ali precisa casar um zagueiro com o outro, precisa entrosar, eu cansei de ver na minha vida zagueiro bom de um lado e o ruim arrebenta o bom. Então, o melhor é um encaixar com o outro, não é? Tem que dar o casamento, a liga. Vamos ver, né? É um menino que tem base em seleção brasileira. Esse ano jogou pouco, o ano passado também jogou pouco. Se eu não estou enganado, o ano passado foram 11 ou 15 partidas, esse ano 7 só. Mas 19, é um jogador de muito predicado. No ano passado, 19 jogos pelo Cruzeiro. Pelo Vila Nova. Aliás, pelo Vila Nova. Isso, emprestado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro e 9 pelo Betim. Jogou estadual pelo Betim, jogou o Campeonato Mineiro pelo Betim e jogou a Série B pelo Vila Nova. Perfeito. Aí eu retiro o que eu falei, porque 28 partidas 28 partidas numa temporada não é ruim. Mas eu vi o Weverton ou Everton? É com W. Eu acredito que seja o Everton, né? Ok. Assim como o goleiro do Palmeiras. Então esse é um jogador, efetivamente, que eu vi jogar o ano passado com a camisa do Vila. E gostei do que vi. E aí eu assisti uma partida no Goiano. Vi o jogador. Gostei. E ele tem todo, é só pegar o histórico do atleta, a formação do atleta, para perceber rapidamente que ele tem chance de fazer um bom trabalho na Ponte. Portanto, Batista, gostei da novidade. Perfeito, 1,84 tem o Everton. A Ponte volta a jogar somente na quarta-feira da semana que vem no Estádio Majestoso. Então, por aquilo que foi determinado como pena, a Ponte tinha perdido 2 mandos, mas conseguiu reverter através do seu jurídico para uma pena pecuniária, 30% da renda no jogo contra o Guarani Copa do Brasil. E agora tem este jogo que será contra o Ceará, 15% do total arrecadado. Esse valor será destinado para a CBF. Portanto, né, Pedrão, jogo onde o público terá possibilidade de comparecer. Sim, após o Campeonato Paulista a gente até citava que a Ponte tinha perdido aí 2 mandos, que não poderia jogar em casa, mas como você bem disse, o departamento jurídico, mais uma vez, muito competente da Ponte Preta, conseguiu reverter aí essa punição, teve a presença do público na partida contra o Guarani de Bagé e terá também nessa partida contra o Ceará. O horário, é bem verdade, não é tão bom assim, 9 horas da noite, mas a torcida tem que fazer o papel dela. A gente espera que a diretoria também, se caso seja possível, faça uma promoção aí de ingresso para chamar o torcedor. A gente vê muitas ações aí de marketing com aquele torcedor que é sócio-torcedor, que é o famoso TC10 aí da Ponte Preta, mas é claro, torcedor comum, a presença também é muito importante para esse jogo da Ponte Preta, que uma vitória é necessária para a Ponte Preta começar a disputa dessa Série B, começar em casa, começar de um jeito diferente do que foi o Campeonato Paulista. E sobre o time CH, gostaria de ouvi-lo também, né? Porque até agora eu não consegui fazer uma leitura da identidade da Ponte. É bem verdade que são só 2 jogos, né? São 3 jogos contra a equipe do Guarani, depois perdeu para o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, e teve esse jogo aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Mas uma confusão que eu não consegui fazer a leitura da identidade. Qual é a identidade desse time? Não dá para falar que é um time retrancado, porque não é, mas também não é um time ofensivo. Tem uma dificuldade imensa para fazer essa transição de bola. E parece que o técnico também, na entrevista que deu depois do jogo diante do Atlético, me deixou um tanto quanto assustado pela fala dele, né? Ele se contradiz quando ele disse que estudou o time do Atlético e vinha tomando muito gol de bola parada, e aí ele tira do time justamente um especialista que é o Elvis, que é o especialista em bola parada.
está contradizendo aquilo que ele afirmou na entrevista. O Brian Borges vem marcando os gols e rendendo mais, jogando ali pelo meio, por dentro. E aí, no segundo tempo, quando entrou o Elvis, ele isola o Brian Borges lá do lado esquerdo. Diz que colocou Brandão no lugar do Elvis. Eu até entendi que ele não estava se referindo ao posicionamento, e sim a vaga. O que ele queria dizer era a vaga. Na vaga do Elvis colocou o Brandão. Aí me assustou mais ainda, porque se foi esse o caso, e ele disse que o Murilo Cavalcante era o volante, que ele queria dar um pouco mais de saída de bola, qualidade na saída de bola. Então, se o Murilo Cavalcante era o volante, quem era o meia? Quem era o meia desse time? Tarek. Aí esfolou a cabeça do meu pai, né? Porque o Tarek não consegue jogar nem de volante. Como é que ele vai ser o meia desse time? Quer dizer, eu não entendi absolutamente nada, uma confusão. A explicação dele foi pior do que a louca da camisa amarela lá da seleção brasileira, hein, CH? Gostei dessa, Batista. Gostei muito dessa. É o seguinte, ó. Vamos tentar entender a cabeça do Rodrigo. Eu não concordo, tá? Eu sou mais da linha do teu raciocínio e da tua defesa de tese do que a explicação do Rodrigo, que não tem muito nexo. A partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil demonstrou, pelo menos para mim, entre outros problemas, o meio-campo foi inoperante. Rodrigo Souza lentíssimo, não é? E Elvis lentíssimo, não participando do jogo. Eu vou parar por aí. E também teve o Tarek. No meio-campo de 3, 2 peças foram muito mal. O que pensou o treinador? Estou no começo do trabalho, eu tenho que experimentar para ver. Tirou o Rodrigo Souza, pôs o Murilo, tirou o Elvis e pôs o Brandão. Aí foi o grande equívoco, né? O grande equívoco. E aí ele foi para jogar no 4-2-4, com alguns momentos o Brian Borges por dentro. Ele tinha que ter dado mais sequência. Mas ele já, se tiver tempo, né? Se ele continuar no cargo, porque se começar a tomar cacetada atrás de cacetada, depois de uma eliminação da Copa do Brasil, eu sou contra isso, mas sabe como é que funciona o futebol. Ele já vai perceber que não pode tirar o Elvis do time. Se ele tivesse uma peça que pudesse exercer no meio campo as funções do Elvis, beleza. Aí a gente não vai discutir, porque o Elvis realmente está fora de forma. Mas ele fora de forma, ele incomoda mais, é mais importante para o time do que no banco de reservas. Ele tem que jogar. Os melhores têm que jogar. Essa coisa de teoria, de olha, tudo isso é importante. Estatística, teoria, parte fisiológica, scout, tudo isso é importante. Mas isso são complementos. O que vale é a percepção do treinador. Ele tem que ter a sensibilidade de escolher o que ele tem que escolher de maneira correta. O time que começa, vê durante a partida os problemas que o time apresenta e levar a solução para quando ele começa a mexer no time. Não é o que a gente assistiu, nem contra o Atlético Goianiense e nem contra o Atlético. A Ponte foi uma grande confusão. Então, na pergunta e participação passada, eu reitero, você não está míope, não está cego, não está nada. Você viu aquilo que eu vi, o que o torcedor está vendo. A Ponte conseguiu, para uma série mais difícil, que é a Série B, montar um time pior do que era da Série C. Não tem nenhuma organização, não tem nexo, não é? Você olha o Tarek posicionamento, você olha o primeiro volante, você olha aquela confusão de 4 atacantes e uma hora entra um por dentro. Não é assim não, cara. Vai no ortodoxo, vai no tradicional, vai na simplicidade. Depois você vai colocando um temperinho a mais. A cereja do bolo, ela só vem depois. Então você faz o bolo, aí você coloca lá o chantilly e para finalizar você põe a cereja. Não adianta começar de trás para frente. É a história da construção de uma casa. Você não vai começar pelo lustre, vai começar pelo alicerce. E é isso que a Ponte precisa. Agora, o problema é maior do que parece. Eu estou falando só do meio campo.
A Ponte tem um ataque inoperante de jogadores que estão no Majestoso para se recuperar em todos os sentidos, clinicamente e futebolisticamente falando, e os 2 zagueiros que a Ponte tem não tem condição. Desculpa, eu espero que o Everton tenha oportunidade para jogar, porque ele com um olho só joga mais do que esses que estão jogando. Mas não adianta um só não, hein? Precisa no mínimo mais um, para chegar e ser titular. Aí, pelo menos, na parte defensiva, você equilibra as coisas. Tem que resolver o problema da lateral direita. O Justin foi uma negação também. O meio-campo não existiu e o ataque inoperante. Resultado final de tudo isso que nós estamos falando, mais uma derrota, a primeira no Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Ceará, a Ponte vai ter que jogar uma bola que não jogou contra o Atlético Goianiense, vai ter que estar organizada, que não esteve contra o Atlético e nem contra o Atlético, para poder conseguir uma vitória. Pode ser de 0-0, não tem problema. Nem precisa ter desempenho né? Não precisa jogar bem, não precisa. Precisa ganhar o jogo para trazer mais confiança para os jogadores, para o clima ficar um pouco mais assentado. Do jeito que a coisa tá, é jogador que sai, é jogador na justiça, é time inoperante dentro do campo, treinador novato. Aí, Batista, como diria aquele, não tem tatu que aguente. 18h34 hoje até 19h30. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando por você para saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja tem balde com 4 garrafas de 600 ml para facilitar a sua hidratação. Balde de cerveja a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite a aniversariante com grupo. Acima de 10 pessoas não paga o rodízio. Confirme com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes 18h36, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então rapidamente para o Fala Galera de hoje. Com a chegada de João Paulo, como você escalaria o meio-campo do Guarani Futebol Clube para a estreia na Série C? Bom, o João Paulo precisa ver como é que está a parte física dele, né? Precisa ver isso. Mas eu acho que ele tem que jogar. E aí tem o Isaac, é uma possibilidade. Tem o William Farias, tem o Natan Melo. Então, de repente você fecha com o Natan Melo, não sei se vai ter condições, estava contundido, né? Mas o William Farias, Natan Melo, João Paulo e Isaac. Pode ser. Ou dá para jogar o João Paulo, que é destro, com o Diego Torres, 2 meias, com liberdade para o João Paulo, que tem mais mobilidade, de chegar à frente. São várias alternativas, mas eu acho que Natan Melo e William Farias, estando em condições físicas, tem cadeira cativa, e aí tem que pensar se vai fazer 3 ou 4 no meio. Se for fazer com 3, o João Paulo. Se for fazer com 4, uma disputa de posição entre
Isaac e Diego Tavares. E agora o Fala Galera da Ponte. Hoje, 24 de março, você considera o elenco da Ponte pronto para a disputa da Série B ou ainda precisa de mais reforços? Olha, hoje chegou um zagueiro aí que vem muito bem recomendado, com base feita lá no Cruzeiro, inclusive jogou pelo Cruzeiro, Vila Nova, Betim, enfim. Essa é uma posição das mais carentes. Compartimento, para mim, mais problemático do time da Ponte é o miolo de zaga. Então, uma contratação pontual e assertiva. Precisa mais 3. Sabe quem é que a Ponte não tem hoje? Alguém para revezar com o Elvis. É esse o cara. O Elvis não vai conseguir jogar as 38 e nem vai conseguir jogar todos os jogos os 90 minutos. E aí, quando não tem o Elvis, a gente vê o que viu, não é? Na partida de domingo, onde a Ponte não tinha transição. A bola não chegava nem por reza brava, com 2 volantes atuando. O Murilo, né, que aparentemente entrou para tentar fazer uma função de meia, mas não conseguiu. E o Tarek, que é só desarme, né? Só rabo de arraia, cerca aqui, pega ali, mas nenhum dos dois tem sequer, pelo menos pelo jogo de domingo, tá? Que nós vimos. Não tem sequer a característica de segundo volante que sai mais para o jogo. Eles não chegaram. Então, precisa contratar sim. Precisa um bom meia, na medida do possível, claro, para revezar com o Elvis. Precisa de mais um atacante de beirada. Já trouxe um zagueiro. Eu acho que perdeu o Pacheco, não precisa de lateral direito, porque está bem servida, inclusive com a base. Né? Mais um meia, um centroavante. O ataque da Ponte não faz gols. Pelo menos mais um de beirada. Vai chegar, sabe onde? Em 15 contratações. A Ponte já fez 12. Quando eu fui perguntado, ainda durante o Campeonato Paulista, o que a Ponte precisaria no término do Campeonato Paulista para fazer uma Série B pelo menos confortável, eu disse 12 a 15. Já tem 12. Falei de mais 3 aqui. Eu acho que algumas das 12 contratações são sim consideradas reforços, algumas são para compor banco, montar o elenco. Agora precisa trazer 3 agora de nível, de qualidade. Eu traria de 3 a 4, eu falei as posições aqui. Um beirada, um centroavante, um meia e talvez, até para agradar a alta direção, mais um volante. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h44, na hora de escolher carne de qualidade. Campinas já tem nome certo, Mites Beef. Quem passa por lá, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana. Ele é feito sob medida para facilitar o dia a dia. Tem família grande, família média e família pequena. Você vai escolher de acordo com a sua família e aí vai facilitar aí o dia a dia. E sempre com cortes fresquinhos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, aí o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef. Carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo isso, tudo para o seu hambúrguer, carne, pão, queijo, cheddar, bacon, enfim. Tudo para fazer o seu hambúrguer artesanal. E aí a família vai adorar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. Todo mundo vai adorar e vai te elogiar. O Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos e ele sabe como fazer. Leva o churrasqueiro, os garçons, leva também todo o aparato, toda a estrutura para fazer um churrasco show de bola. Dá uma passada lá na Mites Beef, boutique de carne, e confira você mesmo. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Ligue 3294-7003, 3294-7003. E também tem o Denilson Alves, disponibiliza telefone, deu o WhatsApp para você mandar a mensagem. 998346840. Repetindo, 9 DDD 19, né? 998346840. Mites Beef. Bandeirantes. Responda aí pro nosso ouvinte, agora há pouco perguntou para você, bebê, sobre o gramado. Ele disse que estava ouvindo uma rádio lá em São Paulo e o locutor elogiou, falou muito, elogiou o gramado do estádio Brinco de Ouro. Então ele queria saber se é verdade. É verdade, Batista, até porque o gramado que foi plantado no Brinco esse ano é o gramado da mesma qualidade da final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, Tahoma 31, algo do tipo, que é o nome do gramado, né? Da espécie da grama que foi plantada no Brinco de Ouro. Aliás, daqui um mês ou pouco menos de um mês, o mesmo gramado foi plantado no CT, que fica ao lado do Brinco, e aí o Guarani vai poder utilizar o CT também com muita qualidade, Batista.
Ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Ó, sou fã de vocês. Vocês é a melhor rádio que fala de futebol. Assisto vocês, ouço vocês todos os dias. Sou de uma cidade bem longe, né, que é de Galha. Gosto do Tigrão, dos comentários de vocês. Mas hoje, hein, na TV, vocês falou 40 minutos do Guarani e falou 5 minutos da Ponte. Cara, e hoje também, cara, já é quase 6 horas, ô Batistão, vocês só estão falando do Guarani. Por isso que o pessoal às vezes fala que vocês pendem pro lado do Guarani. Infelizmente, a gente tem que falar. É lógico que você não vai colocar esse áudio meu aí pra Band, né? Pra Band ouvir, mas que você vai ouvir esse áudio. Infelizmente, cara, eu sou muito fã de vocês, sou fã seu, acho que você é um dos melhores radiaristas que eu já vi. Sou fã do Tigrão, do CH, mas, rapaz, vocês falam muito mais, presta atenção pra vocês falam muito mais do Guarani do que da Ponte. Hoje mesmo na TV, 5 minutos da Ponte e quase 40 minutos do Guarani. E agora também, até quase 6 horas, vocês só falaram do Guarani. Mas tudo bem. Um abraço para todos vocês aí. Um abraço, muito obrigado. Gosto, sim, quando mandam críticas, né? Da maneira que você está falando, parece que a gente não coloca no ar todas as críticas. Olha, se a mensagem foi selecionada, se ela não tem palavrão, se ela não tem acusação sem prova, a mensagem vai para o ar. Nenhum problema fazer crítica no nosso trabalho. Assim como também, né, coloco no ar quando tem elogio. Especificamente no caso de hoje, teve uma entrevista com o Hélio Cizenando feita pelo Breno Beretta. Ótima entrevista, tinha que ser uma entrevista longa, porque foi uma entrevista especial. Não foi uma entrevista feita para matéria. Uma matéria de TV dura no máximo 4 minutos. 3,5, 4 minutos. E aí grava-se uma entrevista e tira uma fala, 2 falas para ilustrar a matéria. A entrevista especial é diferente, que foi exatamente essa feita pelo Breno Beretta e já fez também com vários outros jogadores, com ex-jogadores, com treinadores de Guarani, de Ponte Guarani. Então, por esse motivo, o noticiário da Ponte foi menor do que o noticiário do Guarani. Mas a Ponte só vai jogar na quarta-feira da semana que vem. E nem por isso deixou de ter matéria da Ponte Preta. Teve matéria da Ponte. Com relação ao programa de hoje, normalmente a gente coloca um time num dia e no dia seguinte inverte. Se você é ouvinte, né, você sabe que toda vez eu pergunto aqui. Normalmente é o Pedro Piscinato que está aqui do meu lado e ele sempre faz o controle desta entrada dos repórteres. Ou então o Elton Grimaldi, que está aqui todo dia na mesa de som. E também o Lucas Pessoa, que está aqui no YouTuberman nosso, coloca a imagem no YouTube e sempre me informando, para que eu possa ter a noção de qual time foi no dia anterior e qual time que vai no dia seguinte, ou seja, no caso, no dia de hoje. Então, como ontem nós começamos com a Ponte, hoje nós começamos com o Guarani. Então, por isso que na primeira parte do programa foi para o ar o Guarani e na segunda parte foi a Ponte Preta. Tem um outro detalhe importante. O Guarani libera muito mais jogadores para dar entrevista do que a Ponte. A Ponte é extremamente econômica. Raramente coloca um jogador para dar entrevista. Aí tem jogo, por exemplo, aí tem só o treinador que fala. Aí fica a semana inteira cortando falas do treinador. Chega uma hora que ninguém aguenta mais isso, pô. Não dá mais para colocar, né, a fala do treinador que faz... o jogo foi domingo. Nós estamos hoje na terça-feira. Então o que justifica colocar fala do treinador no jogo, no pós-jogo contra o Atlético hoje, que é terça-feira? Então a Ponte reapresentou, custava colocar um jogador.
para dar a entrevista, ou então 2 jogadores durante a semana, facilita o nosso trabalho. E aí dá para a gente colocar, da mesma maneira que a gente coloca do Guarani, colocar também jogadores da Ponte. Nós não colocamos porque a Ponte não libera, não coloca o jogador para dar entrevista. Quando coloca, por exemplo, Thales, quando foi apresentado, o que aconteceu com o Pedro Piscinato? Estava lá na entrevista, gravou áudio e vídeo, foi para o ar aqui na Rádio Bandeirantes, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, e foi também na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Agora, milagre não dá para fazer, né? Não tem como eu colocar uma foto do jogador e arrumar um cara para imitar o jogador e dar a entrevista no lugar do jogador. Quer dizer, isso é coisa de louco, né? Não cabe exatamente numa situação como essa. Semana passada o David Braz falou também, na sexta-feira a gente trouxe aqui, trouxe no Nossa Área, trouxe nos Donos da Bola, depois no Esporte em Debate também, sempre que a gente é convidado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta a comparecer nas entrevistas, estamos lá repercutindo em todos os programas da rádio e da TV Bandeirantes, mas foi como você bem disse, depois da partida do Atlético, foram apenas 3 respostas do técnico Rodrigo Santana. A gente trouxe aqui dentro do apito final, ontem eu trouxe também essas 3 respostas, e hoje não fazia mais sentido trazer de novo essas respostas do Rodrigo Santana, mas existe a expectativa que nessa semana a Ponte Preta faça aí mais uma janela de entrevistas, e existe também a expectativa da gente poder acompanhar um treino inteiro, assim como o Breno fez no Guarani durante o Campeonato Paulista. E tem um outro detalhe, quando a Ponte Preta conseguiu a classificação e estava na final do campeonato, nós fizemos um programa praticamente inteiro da Ponte, inclusive com 2 convidados no programa. O Moisés de Galha não falou nada, né? Não mandou nenhuma mensagem. Olha, hoje vocês falaram 40 minutos da Ponte, legal, muito obrigado, hein? Falaram só 5 minutos do Guarani. Eu estou aqui desde 1984. Mudei de emissora, já estou aqui na Bandeirantes há 24 anos. E é sempre a mesma reclamação. Inclusive com relação a grito de gol. Gritou mais, é ele, do Guarani é Bugrino. Aí vem a Ponte, gritou mais, é ele, aí da Ponte Preta é Ponte Pretano. Então é um negócio sem fim, esse tipo de reclamação, mas achei pertinente dar uma satisfação a você, que é um grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, o Moisés, lá de Galha. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes. Olha, eu acho que esse treinador que a Ponte contratou, ele não tem experiência, né? Porque o que ele anda fazendo não é coisa de um treinador de futebol, ainda mais para jogar uma Série B, né? Ele tira o Elvis, não sabe quem é o meio do time. Ele poderia ter colocado o Brian Borges, né? Ali, porque o Brian ele tem uma boa, um bom toque de bola, né? Então eu não sei o que ele fez e outro, o time não chuta no gol, não chuta e só fica lançando bola para frente, não tem saída de bola. Agora eu não sei onde que ele viu aí o volante com boa saída de bola, que eu não vi nenhuma saída de bola da Ponte Preta boa. Abraço. Abraço, mais um. Ô Batistão, boa noite aí. Boa noite para todos aí da mesa aí, ó. CH, você, o Tigrão, o Bebê, o PP. Trabalho excepcional aí, hein? Na rádio aí. Mas assim, ó. Eu queria só dar um detalhe aí em relação ao jogo da Ponte, né? Pelo amor de Deus, hein? O técnico falou que entrou com 2 volantes para marcar, para pegar. E aonde que ele estava? Os caras fizeram 2 gols lá, com sobra, com espaço,
para matar, dominar, escolher, bater a bola com uma liberdade impressionante. E aí, cadê os 2 volantes? Eu acho que ele estava fazendo compra lá em algum shopping lá de São João del Rei, lá em Minas, lá. Ou em algum bar lá, tomando alguma lá, porque, cara, em campo eles não estavam. E fala que é 2, hein? O tal do Tarek e o tal do Cavalcante. Rapaz, esses caras, será que ele estava lá realmente? Será que eu vi o jogo? Brincadeira, hein, Batistão? Ajuda eu aí, hein, Batistão? Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, Fernando Ponte Pretano. Batista, não sei se vocês sabem, mas a Ponte está pagando salário dos jogadores, que para esse rapaz colocar a Ponte na justiça, alguma coisa está acontecendo, né? Lá dentro, lá. Talvez é isso, talvez o time joga do jeito que está jogando, né? Tão difícil pegar uma competição de uma Copa do Brasil para ganhar dinheiro e contrata um treinador que não tem menor tarimba, né, para treinar um time de futebol. Tudo errado. Mas é assim, se tratando da Ponte Preta, fazer o quê, né? Muito obrigado, 18h59. A melhor internet do estado de São Paulo agora, com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. A Desktop uniu a força da internet 100% fibra com a mobilidade do celular em um único plano. Chegou o Desktop Mais. São 600 mega de internet para você conectar tudo aí na sua casa. E mais 15 gigas no celular para você navegar fora de casa. E tem mais. Seu celular conta com o WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. Tudo isso no mesmo plano. Tudo isso na mesma fatura. Tudo isso por apenas R$ 129,99 por mês. É isso mesmo, 600 mega, mais 15 gigas no celular por R$ 129,99 mensais. Assine já, ligue 0800 100 0102, 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje. Em 1 minuto, a sua opinião. Tema 1. São Paulo e Oscar encaminham rescisão de contrato com acerto previsto para ser sacramentado nos próximos dias. As tratativas são conduzidas por Rui Costa, executivo de futebol do clube, e Giuliano Bertolucci, empresário do jogador. Na última semana, o clube havia encaminhado uma proposta para o meio-campista, que deu sinal verde nas últimas horas. Pauta 2. Anunciado no ano passado como uma das novidades para o brasileiro desta temporada, o sistema de impedimento semiautomático ainda está em fase de instalação dos equipamentos nos estádios da Série A. Até agora, apenas o Maracanã está pronto para o uso da tecnologia. Os testes foram concluídos há cerca de um mês em um jogo entre Fluminense e Botafogo. Outros 3 estádios já tiveram a estrutura instalada. A Neoquímica Arena em São Paulo e o Couto Pereira Arena da Baixada. Couto Pereira e Arena da Baixada na capital do Paraná, Curitiba. Todos eles ainda passarão por fase de calibração e testes do sistema. Pauta 3. Antoine Griezmann vai se despedir do Atlético de Madrid
depois de 10 temporadas. O clube espanhol anunciou nesta terça que o atacante chegou a um acordo com o Orlando City e vai disputar a Liga dos Estados Unidos. Maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, Griezmann, vai deixar o time no fim da temporada 25-26 para assinar o vínculo de 2 anos com opção de renovar por mais uma temporada. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu queria falar do Oscar, que é um profissional que eu tenho um grande apreço e respeito por ele, pelo profissionalismo, nunca se meteu em nenhuma confusão, teve o problema, infelizmente, do coração, isso antecipou o final de carreira dele, ele está muito certo, está rico, de efetivamente encerrar a sua carreira. E o São Paulo, até que enfim, eu acho que as partes se entenderam, porque o jogador merece. Eu sei que essa última passagem não foi tão positiva assim, pelas contusões, pelos problemas, mas pela história do Oscar no futebol brasileiro. Eu acho que essa é a melhor saída, não é? Que bom que as partes se entenderam e agora ele vai curtir a aposentadoria e curtir também os filhos, além de cuidar da saúde, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa questão da tecnologia. Então, o Maracanã é o único estádio que está preparado ainda para o impedimento automático, ou semiautomático. Bom, eu acho que o futebol está ficando chato e de cabeça para baixo. Porque um time joga em grama sintética, o outro joga em grama natural. Um estádio está preparado já, os outros não. Aí o VAR, já que as 17 regras da International Board, órgão ligado à Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, as regras são iguais para todos os tipos de campeonato, para as peladas de rua, para os campeonatos amadores. As regras são as mesmas. Tem que jogar com 11, né? Tem que ter um impedimento, tem que ter uma bandeira de um lado, um do outro, tem que ter o árbitro central, tem que ter a grande área, o meio círculo ali para delinear onde é que vai ser batido o escanteio. Bom, enfim, todas essas coisas aí que a gente está acostumado. Tem que ter a meia-lua, porque ela também demarca uma distância até a marca de pênalti para ver se está tudo dentro da normalidade, está tudo dentro do padrão, de um mesmo padrão para todos os jogos. Agora, a gente pega a Série A e B, tem VAR. Aí a gente pega a Série C e D, não tem VAR. Aí a gente pega a Copa do Brasil, quando entram os grandões, tem VAR. Quando tá jogando lá na Casa da Cacilda, não tem VAR. Então o futebol está deformado. Os resultados finais auferidos, aí o Maracanã já vai ter... Ah, mas calma, você está sendo muito ácido, daqui a pouco implanta em todos. Mas não era para o início da Série A? Nós estamos indo para a 9ª rodada. Parou agora por causa da data FIFA, mas já tivemos 8. Então o planejamento é pífio, é amador demais. Primeiro. Segundo, quem não tem competência, que não se estabeleça. Nós vamos pôr aí... que a CBF tem grana, é só o Maracanã que está mais ou menos preparado. E aí o futebol fica desigual. E o resultado final e a apuração do campeão e do rebaixado, ela fica deturpada. Por quê? Porque as partidas e as competições são jogadas em condições desiguais. E isso interfere na regra. Porque onde não tem VAR, quem define é o árbitro do campo. E ele erra e fica o erro. Onde tem VAR, às vezes erra junto, e às vezes até induz o árbitro a erro, mas tem uma correção. Aí, agora eu pergunto, os times que se classificaram na Copa do Brasil sem VAR, agora vão com VAR. E aqueles que foram eliminados sem VAR e não tem o que reclamar. Então o futebol está desigual, ele está deturpado, deformado, sem nenhuma credibilidade e sem um padrão de regras. Porque para mim o VAR, ele é mais importante na interferência
no resultado do jogo do que qualquer uma das 17 regras. E ele é utilizado, é implantado numa competição, não é na outra. Numa mesma competição, ele não é implantado, depois ele é implantado, aí um monte de gente já foi embora. E aí, companheiro, como é que fica o padrão? Sempre foi o grande sucesso do futebol. Sendo jogado no Tibete ou no Alasca, o futebol tem as suas regras. Nisso a FIFA sempre acertou. Agora avacalhou. Aí tem chocalho na bola, aqui tem, ali não tem. Aí num campeonato é o olho do juiz, no outro é o olho do impedimento semiautomático. Acabaram com o futebol. O futebol hoje, ele não é mais um esporte igual. Ele, em cada competição, ele tem uma regra própria. Eu acho que isso só atrapalha, não apura os melhores, comete injustiças e aumenta o descrédito do esporte mais popular do planeta. Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu? Eu também escolhi essa questão do impedimento semiautomático e, para se ter uma ideia, até trouxe algumas informações, porque tem muita gente que tem dúvida. O que é um impedimento semiautomático? Ele utiliza câmeras de alta velocidade, de 12 a 30 câmeras por estádio, para se ter uma ideia. Tem sensores na bola para rastrear os jogadores e também a bola em tempo real. Esse sistema, para se ter uma ideia, ele analisa 29 pontos do corpo do atleta até 50 vezes por segundo, gera uma imagem 3D em segundos, muito rapidamente, e ela confirma a posição no momento exato do passe para o jogador, para saber se ele está impedido ou não. Para quem já assistiu um jogo de tênis na televisão, aquele desafio quando eles fazem no jogo de tênis é muito parecido. Jogo de vôlei também, quando tem o desafio no jogo de vôlei, é muito parecido. Aliás, o futebol, para mim, deveria ter desafios parecidos como o do tênis e também o vôlei, para ficar até mais igual e mais competitivo. Mas deveria, como disse o Tigrão, ter a mesma tecnologia para todos os jogos, para não ficar desigual. Ou pelo menos na mesma competição, ter a mesma tecnologia do começo ao fim, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a primeira rodada da Copa do Nordeste. Logo mais 9h30 da noite, o Sport na Ilha do Retiro recebe a equipe do Jacuipense. Primeira rodada da competição. O Sport que não tem mais o seu treinador Roger, que foi demitido. O
Provável time: Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo ou Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho, Zé Gabriel, Iago Felipe e Carlos de Penha, Yuri Castilho, Gustavo Maia e Zé Roberto. Este, portanto, o provável time do Sport, que acaba enfrentando logo mais a Jacuipense. Já o time baiano deve entrar em campo com Marcelo Pereira, Hugo Moura, Railon, Talisca, Everton e Vicente, William Amaral e Lima, Tiaguinho e Pedro Henrique. Rodrigo dos Prazeres é o treinador da equipe. O jogo será realizado na Ilha do Retiro e terá a arbitragem do José Hugo dos Santos, das Alagoas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h15 até 19h30, ouvinte no ar. Mensagem de texto. Fala, Batista, boa tarde. Viu quem é Diego Tavares, que está disputando vaga com o Isaac no Guarani? O Vanderlei Gomes falou esse nome. É jogador novo. Você cometeu o mesmo erro que o Valdemir Gomes. Tá vendo como é que é? O Vanderlei Gomes ele chamou, né, de Vanderlei Gomes. Integrante novo. Guilherme Macedo. Você cometeu o mesmo erro. Tá na cara que o Tigrão estava se referindo ao Diego Torres. Diego Tavares é jogador da Ponte. E aí você vem criticar o Tigrão e comete o mesmo erro que o Tigrão cometeu. Desculpa aí, ô Guilherme. Guilherme Macedo, hein? Desculpa aí, Guilherme Macedo. Eu quis dizer Diego Torres. É que é uma sopa de nomes compostos e às vezes a gente acaba cometendo um ato falho. Obrigado pelo alerta, viu? E você pode errar o meu nome sempre. Ouvindo a gente é melhor do que tomar um chute na bunda. Se você estiver ouvindo a gente, tá bom. Obrigado pelo alerta. Obrigado mesmo, de coração. Mas eu quis dizer Diego Tavares. Quis dizer Diego Torres, pô. Você entendeu? Que cara chato, mano. Guarani contratar o jogador Evandro, ex-ponte do América de BH. É chinelinho. Só departamento médico. Paulo Atibaia. Outro erro aqui, ó. Não é Evandro.
é Everton. Valeu, Paulo de Atibaia, um abraço, muito obrigado. Boa tarde, amigos da Band. Escalaria Natan Melo, William Faria e João Paulo no meio campo. E como diz um amigo nosso, no papel, esse time é muito bom. Abraço, JP de Moraes, Padre Anchieta, que fez uma homenagem ao Edu Pinheiro, o incomparável. Boa tarde. A Ponte Preta tem que contratar meia esquerda, meia direita, centroavante para serem titulares. Bruno Lopes joga mais que Cafu. Gustavo Teles, muito melhor que estes que chegaram. Abraço, Carlos Lemos Matozinho, Itatiba. Não sei não, né? Se a Ponte vai contratar mais algum jogador. Contratou 12, a chegada aí do Everton. Zagueiro que veio do Vila Nova, é o 12º jogador contratado. Então, talvez chegue aí mais um, mas não acredito em mais do que um. Pelo menos nessa janela de transferências aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Abraço para você, Matozinho. Muito obrigado aí pela audiência. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso chat ao vivo. Emerson Santana, mais 2 jogos e esse alucinado vai embora. Roger Silva na área. Acho difícil, né? O Roger Silva dirigir o time da Ponte. Ele disse que um dia ele vai dirigir a Ponte, mas acho que está construindo aí uma carreira. Carlos Silva, amor ao Guarani. Abraço para você, Carlos Silva. Muito obrigado. E ele está dizendo aqui: Eterno Palheireiros Capital. Com o Guarani, sempre Guarani. Amor ao Guarani, paixão pelo Guarani. Sempre Guarani. Abraço. Muito obrigado aí para você que é de Parelheiros Capital. Geraldo Chagas. Eu acho que se Ponte Preta precisa de um meia esquerda, é encontrar aí um padrão de jogo organizado. Abraço, Geraldo Chagas. Muito obrigado pela sua participação. Margarete Gomes está participando também. Com este time que a Ponte está... Deixa eu ver o que ela está dizendo aqui, né? Com esse time que a Ponte está, não faz 20 pontos na Série B. A Ponte vai precisar de 15 vitórias, né? Tem que fazer aí 45 pontos para minimamente permanecer na Série B para o ano que vem. Gisélio Maruti. Para amigo Elvis, já era. Não consegue nem chutar uma bola a mais. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, participando aqui no chat ao vivo, através do nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que também está lá no meu portal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte mandando mensagem. Diz aqui o ouvinte. Lebrão. Ô Lebrão, abraço. Muito obrigado. Vamos trocar o Príncipe Ney por Elvis. Tamo ferrado, gente. Cambada de ratos no apito vai continuar aprontando com semiautomático ou semi no apito. Abraço para você, muito obrigado. Lebrão também participando, mandando pra gente aqui.
Ouvinte participando, boa tarde, amigos. Vocês disseram que o provável investimento da SAF no Guarani seria de 1 bilhão em 20 anos. O orçamento do Guarani para 2026 deve ser de 47,5 milhões, que em 20 anos somaria, sem a inflação, 1,2 bilhões aproximadamente. Resumindo, vai ficar pior do que está, eu acredito. Posso estar errado, é o Deira, Via Norte. Ô, bebê, nessa conta, realmente ele tem razão, né? Se era 1 bilhão por 20 anos, 47,5 milhões. É o orçamento do Guarani, não é isso? Que vai ser votado hoje. Isso, vai ser votado hoje, porém, esse orçamento não está contando com o SAF, né? A partir do momento que tiver a SAF, aí o Guarani pode até refazer esse orçamento, porque na verdade é uma previsão orçamentária. Não significa que vai ser isso, pode ser mais ou pode ser menos do que esses 47,5. É uma previsão, porém é uma previsão antes da SAF. Agora, depois da SAF, muito provavelmente a partir de maio, aí a gente pode ter uma outra conta e uma outra previsão. Mas o Deira, o que ele está colocando foi divulgado que a SAF pagará ao Guarani 1 bilhão. Isso é especulação, né? Não tem o valor exato. Em 20 anos. Se for esse o valor, 1 bilhão em 20 anos, e a gente observando aí as SAFs que foram vendidas, acho que o Guarani realmente não conseguiria vender a SAF do Guarani acima de 1 bilhão. Ele está dizendo, dividindo 1 bilhão por 20 anos, o orçamento do Guarani ficará abaixo, o orçamento da SAF ficará abaixo do que o orçamento atual do Guarani. É isso que ele está dizendo. É que, na verdade, esse atual orçamento, eu até citei os detalhes, né? Amanhã, se for aprovado, eu entro no assunto novamente. Tem dinheiro do Richard Rios nesse meio, tem dinheiro da Liga Libra, são essas as situações. Se for, por exemplo, a SAF, entraria o dinheiro a mais da SAF, junto com esse orçamento, porque seria o dinheiro do investimento do investidor. Então seria esse dinheiro aí dividido por 20, se for 3 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão, por aí vai, né? Seria o dinheiro somado a esse orçamento. Porque esse dinheiro que o Guarani vai votar hoje é um dinheiro que o Guarani vai ter durante o ano. Então, se tiver o dinheiro, por exemplo, da SAF, somaria com esse valor. E agora na lata. Responde na lata. Em especial seleção brasileira. Dos 9 atacantes convocados para os próximos 2 amistosos, quais já têm o passaporte carimbado para a Copa do Mundo, na sua opinião? Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Começo com você, Tigrão. Rafinha e Vinícius Júnior. Breno Beretta. Eu acho que Endrick, Martinelli, Rafinha e Vinícius Júnior. CH. Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais homologou hoje um acordo que define a punição aos 23 expulsos na confusão do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro na final do Campeonato Mineiro. Confira as punições. 1. Cada atleta envolvido recebeu 4 jogos de suspensão, com pena valendo apenas para partidas de competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol. 2.
Cruzeiro e Atlético Mineiro foram multados em 400 mil cada, totalizando R$800 mil. 3. Clubes terão de promover campanhas institucionais contra a violência no futebol. E aí, as punições foram justas ou leve demais? Começo com você, CH. Eu acho que tem que existir a punição. Eu acho que foram leves, né? Não leve demais, mas eu acho que as punições foram leves. Poderia ser maior número de jogos, porque o que aconteceu no Mineirão não pode voltar a acontecer, né, Batista? Então, eu acho que a punição foi leve. E você, Breno Beretta? Também achei que a punição foi leve e faltou um pedido de desculpas deles se encontrarem e se desculparem com as duas torcidas. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? As punições foram pertinentes, porém não são exemplares. São frustrantes. Sem vencer, há 9 jogos, Mirassol vê pressão aumentar antes de estreia na Libertadores. E terá mês de abril decisivo. A equipe de Rafael Guanais já não vence há 9 jogos na temporada. Na sua visão, acabou o encanto do Mirassol? Começo com você, Breno Beretta. Eu acho que não, Batista. É um momento de oscilação. Ainda dá para o Rafael Guanais melhorar o time e tentar manter na primeira divisão. E você, Tigrão? É o seguinte, né? Não é mais o mesmo time. Então não é questão de encanto. Se ele tivesse mantido a base, estaria fazendo a mesma campanha do ano passado. O problema é que ele perdeu jogadores importantíssimos, né? Importantíssimos. Eu vou citar 2 aqui, só 2, que eram um o desafogo e o outro o motor. O Danielzinho e o Lucas Ramon. Esse era o desafogo pela direita. E o Danielzinho, o cara que corria o campo inteiro, chutava em gol, ajudava a marcar. Quer dizer, você desarma um esquema bem montado e diz que é o Mirassol que acabou o encanto. Não, acabou o time. Vai demorar agora para encaixar de novo. Para mim, essa é a explicação que mostra, que justifica essa brutal queda de produção. E você, CH? Batista, o time está muito diferente, né? Muitas contratações, e esse é o ônus que o time pequeno acaba, né, sofrendo quando tem sucesso. Perdeu muito jogador, está remontando o time, e é um momento de oscilação. Não acho que acabou o encanto, mas que o sinal amarelo para o Mirassol acendeu, eu não tenho dúvidas. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta. Ponte Preta acertou a contratação do Everton, zagueiro que pertence ao Vila Nova. A expectativa é que mais algum jogador seja também contratado ainda essa semana, Batistão. Destaque final do Guarani, Breno Beretta. Bom, João Paulo foi apresentado hoje oficialmente e o Frontini não garantiu se mais jogadores serão contratados até a próxima sexta, dia 27, quando fecha a janela de transferência. Sábado, Guarani tem jogo-treino contra o Pouso Alegre para o técnico Hélio Cizenando tentar definir o time que vai encarar o Maranhão na estreia da Série C no dia 4, Batista. Um abraço a todos, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.